Olá, Didi, seja bem-vindo ao podcast Mojo Já. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela tua disposição aqui. Por que a gente não começa com você contando um pouco da sua história? Como que você começou a entrar nessa coisa de low carb, paleo? A gente quer te conhecer, Didi. Seja muito bem-vinda. Oi, Rodrigo, obrigada. É um prazer estar aqui conversando com você e com os seus ouvintes. Em alguns anos atrás, precisamente em 2001, eu comecei a engordar e não consegui emagrecer mais, né? Não conseguia voltar ao meu peso, só engordava. Em 2011, estamos em 2014, né? Acho que foi em 2011. Por insistência de alguns profissionais que me acompanhavam, especialmente nutricionista e acupunturista, eu resolvi fazer uma experiência tirando o glúten e o leite da minha alimentação. E essa experiência foi muito reveladora. Eu não tinha ideia de que sem esses dois alimentos na minha dieta, que eu ia me sentir tão bem, tão melhor. E que coisas absolutamente sem nenhuma relação, sintomas sem nenhuma relação, tinham sumido. A partir disso, como eu trabalho com alimentação, né, eu comecei a ficar muito curiosa para entender o que esses dois alimentos significavam para o corpo humano e por que eles estavam mexendo tanto comigo. E a partir disso eu descobri o mundo gluten-free, o mundo dos celíacos, né? E passei alguns bons meses envolvida com o universo dos celíacos. Comecei a trabalhar com produtos gluten-free, desenvolver uma série de produtos, estudar muito isso. Desculpa, você tem a doença celíaca? Eu não fui diagnosticada como celíaca, mas essa experiência dos 30 dias sem alimentação, sem o glúten, foram extremamente impactantes. Eu percebi o quanto que eles estavam me fazendo mal em diversas áreas do meu organismo. Para você ter um diagnóstico de celíaco, você tem que estar consumindo glúten. E eu não tive nenhuma disposição para voltar a consumir o glúten para poder fazer os testes. Além disso, os testes eles estão muito relacionados àquela forma clássica da doença celíaca, que é o intestino com menos vilosidades e tudo mais, né, com distensão abdominal, cólicas, etc. e tal. E esse não era o meu sintoma. Meus sintomas estavam envolvendo outras áreas, né, mais relacionados ao bem-estar de uma forma geral, a inflamações, como inflamações envolvendo cartilagem do joelho, esse tipo de coisa. Então eu percebi que o diagnóstico, mesmo eu retornando a consumir glúten, ele ia ser difícil, porque não cai dentro do protocolo básico que os médicos estão acostumados a diagnosticar. Então eu simplesmente aceitei e segui em frente. E com o leite a mesma coisa, mais difícil ainda, porque o diagnóstico com leite é de alergia, né, ao leite, a proteína do leite é mais difícil ainda de se conseguir. Então assumi e segui em frente. Bom, a partir desse envolvimento com o mundo dos celíacos é que eu comecei a ouvir falar da paleo. Foi através dessas pessoas celíacas que organizam grupos no Facebook, que administram associações de celíacos, que eu comecei a ouvir falar da paleo e resolvi estudar, achei interessante aquilo e resolvi estudar mais a fundo, e até que chegou um momento que foi maio do ano passado, maio de 2013, que eu resolvi experimentar, de fato. E gostei muito, quer dizer, tirar todos os grãos, tirar o açúcar, foi sensacional. Aí, de fato, eu comecei a perder peso, que eu estava um pouco estacionada, eu já tinha perdido peso, mas estava um pouco estacionada. Então, quando eu tirei todas essas féculas, né, os amidos, os grãos, aí sim, as leguminosas, né, nossa, fez muita diferença na minha vida tirar as leguminosas. Então,
foi muito positivo, e aí eu fui me envolvendo cada vez mais com esse mundo paleolítico. Uhum. Então foram duas etapas aí. A gente vê primeiro, você foi pro lado tirar glúten, tirar lactose e ver como é que você se sente. Quanto tempo durou esse período? O que você sentiu das maiores diferenças? Foi mais a falta de dor, né? A falta de desconforto, e depois você teve um outro ganho quando você colocou, quando você entrou mais a fundo na low carb e na paleo, né? O glúten me tirou dores, me tirou mal-estar, o leite me tirou uma rinite que estava evoluindo bem, e depois, quando eu tirei todos os grãos, ou seja, diminuir carboidratos, esses alimentos inflamatórios, aí mudou tudo, mudou o intestino, mudou cabeça, disposição, tirou uma coisa meio de memória que começava a falhar, acabou tudo isso. Realmente fez toda a diferença. Eu queria falar, até fazer uma pergunta sobre o seu business, seu trabalho hoje. Toda hora que eu entro tem alguma novidade, o seu site é super legal, super bacana, muito bem feito. Eu queria saber se daria para falar, tem muita gente aqui que está em dúvida, se tira, se tenta, se faz esse teste, se daria para falar que o seu site hoje, a sua evolução profissional, inclusive, foi um produto de ter mais energia por base da alimentação. Total, 100%. Tanto por ter mais energia, como por perceber, né, por experiência própria, o quanto que a alimentação afeta o nosso corpo inteiro, né? Inteiro. Então, isso fez toda a diferença na minha vida profissional, sem dúvida. Muito legal, Didi. E agora a gente tem visto bastante, para quem não sabe, a Didi é moderadora de um dos maiores grupos de low carb, dieta paleo do Facebook, e a gente tem visto muitos posts, inclusive dela, sobre o amido resistente, e muita gente tem tido experiências fantásticas com a utilização desse amido. Eu queria agora entrar um pouco nesse assunto com a Didi, para ela primeiro definir para a gente qual que é a diferença entre o amido normal e o amido resistente. Então, vou começar um pouquinho para quem não tem muita familiaridade com esse assunto, né? Uma das coisas mais impactantes, né, que eu descobri nos últimos meses é a questão de que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Isso realmente muda muita coisa na nossa vida, né? Então a gente tem que cuidar do intestino, tem que cuidar muito bem, como cuida de uma plantinha, né? E dentro dessa linha de raciocínio, né, descobri que nós temos uma quantidade enorme de micro-organismos, né, habitando dentro e em torno do nosso corpo físico, todos nós, e que o número desses micro-organismos é maior do que o número de células que nós temos no corpo, realmente chama muita atenção. E que esses micro-organismos, eles podem trabalhar ao nosso favor, como podem trabalhar contra nós também, né? Então a gente tem que cuidar deles. E amido resistente vem nessa linha, cuidar dos nossos bichinhos, os bichinhos que a gente convive sem perceber muito. Qual a diferença entre o amido resistente e o amido normal? O amido resistente, na verdade, é uma fibra solúvel em água. E ele é um alimento para os nossos micro-organismos favoráveis, micro-organismos do bem, vamos dizer assim, aqueles que trabalham em prol da nossa saúde. Essa é a diferença básica. O amido normal, ele é digerido no nosso estômago. E aí ele entra na corrente sanguínea, ele vai ser digerido como qualquer outra fonte de energia, né, do nosso corpo. E aí vem toda a questão da insulina, né, da ação da insulina para o bem e para o mal. O amido resistente, ou a fibra solúvel, ela não é digerida no estômago. Ela vai direto para o intestino, intacta. Então, quando a gente ingere amido resistente, e por isso, né, é o nome resistente, porque ele não é digerido pelo nosso organismo. Então, quando a gente ingere, a gente não
nosso organismo não vai liberar todos aqueles hormônios e tal para quebra do amido. Então ele vai inteirinho para o intestino e ele é digerido por essas bactérias do bem. É o alimento delas. Uhum. Tá? Então essa é a questão básica do amido resistente e por que ele é tão interessante. Por alimentar essa flora, essa parte da flora intestinal do bem, né? E fazer com que ela cresça dentro de nós. Isso vai nos ajudar a ter saúde, vai nos ajudar a ter menos inflamações, eu acho que dá para dizer isso, né? Ou seja, tem toda uma atividade positiva em relação a essa flora do bem que a gente precisa alimentar. Eu nunca tive muita experiência com amido resistente também. Como, óbvio, estou aqui entrevistando a Gigi sobre esse assunto, eu passei uma semana usando, eu tô num período corrido da minha vida, mas passei usando. E realmente, a sensação que a gente tem, pelo menos eu tive, de manhã acordar, pegar 4 colheres de fécula de batata, colocar na água, mexer lá e tomar, é como se eu estivesse dando alimento pro meu bichinho de estimação aqui. Faltava passar a mão na barriga e falar bom dia. É isso aí. Só isso já dá um bem-estar mental. É verdade. Eu queria saber, tem algum... são bactérias, né? A gente tem uma coisa... Você falou bactéria, tem bastante gente que já vai pegar a luva, sai, opa, não, nem chega perto. Então, existem bactérias, então, que são pro bem. Você Sim. falou, a quantidade de bactérias que a gente tem, eu tô com um número aqui, que também deu uma pesquisa, são 10 trilhões de bactérias. E 1 trilhão de células. Então, a gente é 90% bactéria e 10% célula. Tem como saber, realmente, se esse amido vai para célula, vai para as bactérias boas? Ou, como que é isso? Os estudos indicam isso, né? Que essas fibras solúveis, elas não são digeridas no estômago, então elas vão direto para o intestino e são alimentadas por essas bactérias do bem. Só que a gente tem que ter essas bactérias no nosso intestino, né? Para ser alimentada. Essa é uma questão importante. Nem sempre a gente tem. Por quê? Porque a nossa alimentação ela é extremamente inflamatória. A maioria das pessoas comem produtos que só alimentam as bacterinhas do mal, né? Os produtos que a gente come por aí o tempo todo, que a maioria das pessoas se alimentam. Eu queria fazer só colocar no meio aqui. Quando eu estava estudando esse assunto, me ocorreu de lembrar daquele filme Meu Malvado Favorito. E aí, sempre que eu pensava nisso, eu pensava nos Minions amarelinhos e nos Minions roxinhos. Muito boa, muito boa. Você pode alimentar um, você pode alimentar o outro. Você pode ter o menininho assim, ou você pode ter o... Então... exato. Ótima relação, Rodrigo. É por aí. É por aí. E então... a questão é exatamente essa. A gente precisa ter as bactérias, né, os micro-organismos de várias espécies. É como cuidar de um jardim. Não é legal você ter num jardim uma única planta. Você tem que ter várias plantas diferentes para que o jardim fique bonito, não é assim? Sem dúvida. O nosso intestino é mais ou menos isso. Você tem que ter uma variedade de micro-organismos, né? Uma cultura de diversos micro-organismos, dentre eles alguns do bem, que fazem bem para a nossa saúde, e outros nem tanto, né, que podem causar uma série de problemas. E existem várias formas de cuidar dessa flora intestinal, né, que é esse conjunto de bactérias. Existem probióticos, pré-bióticos, e aí dá até para falar um pouco dos antibióticos, né, que tem uma função um pouco pior. Qual seria a diferença entre um probiótico e um prebiótico? Então, o prebiótico é exatamente o amido resistente, é o alimento, né, o que vai alimentar as bactérias do bem. O probiótico é um alimento que vai nos trazer espécies novas de bactérias do bem. Né? Então, o que é chamado hoje de probiótico, que a gente até encontra em cápsulas, ou pode encontrar em alimentos fermentados, pode encontrar no kefir, são bactérias do bem que você ingere, que vão lá habitar a sua flora intestinal.
E elas precisam se alimentar. Tem, Daí entra o amido resistente. tem alguma, assim, o prebiótico é melhor do que o probiótico é melhor do que o prebiótico, depende da situação. Você saberia explicar que tipo de pessoa se adequa mais a um ou a outro, proporção? Olha, eu acho não, tenho certeza que ainda tem muito que se estudar nessa área. É um campo vasto para pesquisas ainda. Então, hoje o que a gente faz é experimentar. Todo mundo tem que experimentar e encontrar o seu caminho aí da saúde. Agora, probióticos, eles são necessários para levar micro-organismos do bem para o seu intestino. E os prebióticos, eles são necessários para alimentar esses micro-organismos. Então, você, teoricamente, não precisa levar novos micro-organismos o tempo todo para o seu intestino, mas você precisa alimentá-los, né, todos os dias. Como engenheiro, eu fiz uma conta aqui. A gente tem 10 trilhões, vamos colocar, de bactérias. Fazer uma regrinha de 3, a gente consegue probióticos aí que tem na casa de 25 bilhões a 50 bilhões de bactérias, é alguma coisa assim. Dá uma coisa, assim, você está mexendo com 0,05% da sua flora intestinal. Então, tem bastante gente que defende um ponto de que o prebiótico, ou seja, o amido resistente, é mais importante do que o probiótico, no Sim. caso. Sim, se você já tem uma flora, né, diversificada, alimentá-lo é fundamental, senão você vai matar os seus bichinhos de fome, né? Então, é importante alimentá-los, sem dúvida nenhuma. E a questão antibiótico? A gente ouve muito os dois lados também. Ou você passa pela doença, enfrenta até sarar, ou não, vai lá, toma um antibiótico logo e volta pro trabalho. Pois é. É a vida moderna, né? Bom, o que eu posso dizer a respeito dos antibióticos, pelo que eu já li, é que os antibióticos matam os bichinhos do bem e nem sempre matam os do mal. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com eles. Eu só tomo quando não tem outro jeito. E assim, Senão eu não tomo. e seguindo essa alimentação também, fica cada vez mais raro você precisar passar por isso, né? Se você tem saúde, não precisa de antibióticos, né? O que a Não gente... tá doente. Exato. O que a gente vê, assim, principalmente nesse meio de antibiótico, é exatamente o que você falou. Você acaba não matando muito os maus, porque se você está tendo algum efeito, é porque os maus estão um pouco mais fortes do que os bons. E você mata meio que na proporção que eles estão lá dentro. E aí você entra meio que numa espiral negativa, que eles costumam falar, que a tua imunidade abaixa, porque você tem menos bactérias boas, menos minions amarelinhos lá trabalhando para você. Exato. E aí você fica doente mais fácil, tem menos defesa, e aí você toma mais antibiótico, aí fica mais doente, toma mais antibiótico. Inclusive, eu já li em alguns lugares que o autismo se relaciona a isso, né? Uma infecção de uma criança pequena, que aí é medicada com antibióticos, que acabam destruindo a flora e que deixam, né, essa flora habitada por alguns tipos de micro-organismos não muito favoráveis, que acabam favorecendo uma situação de autismo, né? Quer dizer, é uma situação, é uma história um pouco grave, Sem que a dúvida. gente tem que tomar cuidado. Sem dúvida, quanto antes a gente souber, porque isso aí não se aplica só a gente, as pessoas costumam ter filhos, as pessoas costumam ter famílias, então para você espalhar essas coisas para cuidar bem dos filhos, quanto mais a gente souber, inclusive quanto mais a gente experimentar com a gente, melhor, né? Criar filhos é uma bruta de uma responsabilidade, né? Exato. Ter um relacionamento. Eu tô solteiro ainda, tô relativamente tranquilo, mas já tô me preparando para um dia. Aproveita. É isso mesmo. Didi, tem mais uma dúvida também. Não é só um tipo de amido resistente que a gente tem, né? Tem alguns tipos. Inclusive nas comidas que não são aconselhadas da gente comer, as leguminosas, os próprios grãos, o glúten,
essas próprias comidas, elas têm uma parte de amido resistente, correto? Correto. O amido resistente, ou a fibra solúvel, ela faz parte de uma série de alimentos, né? Uma lista enorme de alimentos. O que varia é a porcentagem, é a quantidade de amido resistente ou de fibra solúvel que existe dentro de cada alimento. Então, existe um ranking aí dos alimentos com maior quantidade de amido resistente. É legal eu colocar no post aqui, no podcast, esse ranking também depois. A gente pode puxar para você essa lista. Mas existem 4 que são mais importantes, ou 3, basicamente, que são os mais falados, os que têm maior porcentagem de fibra solúvel. O primeiro deles é a fécula de batata, o segundo é a banana verde, e o terceiro é a fécula de mandioca, ou o polvilho doce, como é chamado na maioria dos lugares. Esses são os que mais contêm, nessa ordem. E tem até... Esse é o tipo de amido resistente que já está dentro do produto direto da natureza. Tem várias pessoas que falam, e isso, vários estudos, que tem um outro tipo de amido resistente que é o que chamam de retrógrado. Você pode cozinhar alguma coisa, esperar esfriar, e aí você vai ter um pouco mais de amido resistente. Então, dentro desse ranking, né, de alimentos com amido resistente, o que acontece? O amido resistente, quando você aquece o alimento, ele se perde. Ele vira amido comum. Como uma pipoca. Ele acaba. Vira um amido como qualquer outro, que vai ser digerido no seu estômago e tudo mais. Mas, alguns estudos indicam que, se você, depois de aquecido, esses alimentos, ou uma parte dos alimentos que contém amido resistente, você volta a gelá-los, você cozinha, aquece, depois você leva para a geladeira, deixa lá por algumas horas, uma porcentagem desse amido resistente, ele volta, né? Ele volta à sua situação inicial, né? Que é esse retroativo, né? Que você retrógrado. Retrógrado. É exatamente isso. É uma porcentagem do amido resistente que aquele alimento contém e que ele retorna à sua condição inicial de resistência depois de aquecido e resfriado. Aí, qual seria um exemplo do retrógrado, por exemplo? Qualquer tubérculo que você cozinhar e depois resfriar, você vai ter uma porcentagem de amido resistente nele. Arroz, especialmente o parbolizado, se você cozinhar e depois resfriar, você vai ter uma parte de amido resistente nele. Né? Esses são os mais usados, vamos dizer assim. E como que a gente consegue medir? Vamos supor que a pessoa começou a tomar amido resistente, ou seja com fécula de batata, seja com banana verde. A gente vai entrar na forma de tomar um pouco mais para frente. Mas como é que a gente mede se isso está dando resultado ou não? Então, aí também faltam pesquisas, Rodrigo. O que se indica é tomar para sempre. A quantidade também varia, a gente vai falar daqui para frente. Para mim, eu pessoalmente acabei usando alguns parâmetros que eu não posso dizer que funcionam para todo mundo e que de repente daqui a alguns dias um novo estudo, uma nova descoberta vai me fazer mudar esse parâmetro que eu tenho hoje, né? Mas o que eu uso? Existe uma tabela que chama Bristol Stool Chart. Foi desenvolvida por um órgão aí americano, que é uma tabela de formato, cor e... basicamente formato e cor de fezes. Todo mundo o famoso vai cocô. ao banheiro, né? O famoso cocô. Todo mundo vai ao banheiro, todo mundo ou deveria, né? E, enfim. Então, existe um parâmetro relacionado a isso. O que é saudável e o que não é. Você lembra de um programa que passou na GNT muito tempo, em inglês, que tinha acho que é nutricionista, não sei o que ela é, uma senhorinha, e aí ela
a ideia era emagrecer pessoas que comiam muito mal, e aí uma das coisas que ela avaliava era o cocô da criatura, né? Eu não lembro desse. É pitoresco, é um programa pitoresco. Então, a gente lembra gráfico, assim, graficamente eles analisavam o cocô das pessoas? No programa não aparecia o gráfico, mas ela só descrevia a situação que seria ideal e a situação que se apresentava ali na frente. Mostrava um retrato falado do cocô ali, né? Direito a cheiro e tudo mais. Não que a gente sinta, mas ela sentia e gostava de expressar isso com bastante clareza. Mas enfim, essa tabela eu achei ela muito prática. Você olha ali e sabe se você está evacuando de uma forma adequada ou não. É claro que existem muitas variáveis para você interferindo na qualidade do seu cocô, mas utilizar prebióticos e probióticos interfere bastante, né? Se você não tem uma situação prévia de um estado de intestino extremamente inflamatório, sem vilosidades, que requer um tratamento especial, se você não está nessa situação, eu acho que usar a Bristol Stool Chat é bastante útil. E aí você consegue medir, não, eu preciso tomar uma quantidade maior de amido resistente ou não, tá bem, tá legal, o que eu preciso mudar na minha alimentação. Inclusive é legal até para você identificar alimentos que você acha que podem te fazer bem e de repente não fazem tão bem, porque você vê ali no dia seguinte o resultado, né, que ele te trouxe. E a questão porque esses alimentos que não são digeridos pelo estômago e acabam sendo digeridos pelas bactérias, eles são digeridos de forma pela fermentação, né? Então, isso por si só já gera gases. Gera gases, Então, tem alguma forma que a pessoa pode medir através disso também? Estou flatulando muito. Dizem que sim, o que dizem é que você no começo, né, você tem aí um aumento de gás, mas com o uso continuado do amido resistente, essa situação volta ao normal, que é só temporário. Tá. A minha experiência pessoal é assim, eu acho que existe uma quantidade de amido resistente ideal, que se você ultrapassa, os gases também ultrapassam o limite do aceitável. Se você combinar amido resistente com alguns alimentos, também aumenta os gases. Então, eu acho que aí também tem um sintoma, um sinal de que você deve aumentar ou diminuir, enfim, dar uma equilibrada ali no que você está ingerindo. Eu queria aproveitar esse assunto delicioso que a gente está falando aqui para falar sobre uma coisa ainda mais interessante que a gente tem visto aqui na mídia, inclusive, que é o transplante fecal. E até eu fui um pouco mais a fundo nisso, sem troca de palavras aqui. Eu fui um pouco mais a fundo nessa pesquisa, e tem gente até nos Estados Unidos que está usando café. Ele realmente coloca o café lá atrás da pessoa para usar isso como um desintoxicador. Poxa. Eu nunca tinha visto nada parecido, mas também não vi. Vamos falar aqui do transplante fecal. Você acha que isso vai virar assim, algo normal mais para frente? E quais são os benefícios disso? Não sei te dizer. Não é agradável ouvir isso, né, Rodrigo? Há de convir que não é agradável. Mas eu acho que pode ser útil em algumas situações mais graves, né? Porque algumas coisas que eu tenho lido a composição da sua flora intestinal, ela varia não só de acordo com o que você come, mas também ou com o fato de você usar mais ou menos antibióticos e tal, mas também dependendo do ambiente que você vive, né? Países diferentes têm bactérias diferentes habitando e tal. Então pode ser que numa situação específica falte, né, algum micro-organismo que seja fundamental para a sua saúde, que não tenha ali disponível no ambiente que você está vivendo, e sei lá, um transplante pode ser útil. Ou a pessoa tem um problema grave de saúde que não está conseguindo resolver de forma nenhuma e que o transplante vai resolver, por que não?
Só deixar um pouquinho claro aqui para quem não está entendendo o que significa transplante fecal. É exatamente o que o nome quer dizer. É exatamente, literalmente isso. É literalmente, né? Isso. Eu acho que não vale a pena nem entrar tanto em detalhe aqui. Não. Mas enfim, acho que são medidas extremas. Eu estava vendo um vídeo falando exatamente dessa situação do autismo, de uma mãe batalhando muito para entender o que estava acontecendo com o filho, e aí ela descobriu essa coisa do antibiótico, que o antibiótico eliminava a maioria dos micro-organismos, todos os do bem, mas deixava um tipo de micro-organismo extremamente maléfico. E aí ela descobriu que existia um tipo de antibiótico que eliminava aquele micro-organismo ali específico. E ela, depois de muito batalhar, ela conseguiu que o filho tomasse aquele remédio, e ele mudou completamente, todas as características de autismo sumiram na fase que ele estava tomando o remédio que eliminava o micro-organismo. Só que ele não podia tomar para sempre, né? E mesmo tomando antibiótico, ficavam os esporos, ou seja, os micro-organismos deixavam os ovinhos ali. Então, depois que o menino terminou de tomar o antibiótico, aqueles esporos foram ativados e ele voltou a ter todos os comportamentos de autista. Então, eu imagino que numa situação desse tipo, talvez o transplante seja legal, né? Possa ajudar. Entendi. Enfim. E a gente acompanhou aí foi um período, foram acho que uns 2, 3 meses aí, que nesse meio paleo e low carb se falou muito de amido resistente, inclusive o Dr. Souto colocou alguns posts sempre fantásticos sobre o assunto. E a gente acompanhou a medição, inclusive, do nível de aumento de insulina. Tem uma ligação entre saber se o amido resistente é realmente resistente com o aumento de insulina ou não aumento? Sim, claro, porque, como eu falei, né, o amido resistente ele é uma fibra solúvel que não é digerida pelo nosso organismo. Então, ele passa intacto pelo estômago. Então, quando isso acontece, não tem elevação de glicemia, né? Só tem elevação de glicemia quando você digere o amido no estômago. Então, a melhor maneira de saber se você realmente está tomando um amido resistente eficaz é medir a glicemia. A glicemia não pode subir. E a fibra ela também não é digerida pelo estômago. Ela pode ser considerada um amido resistente, não? Então, a fibra solúvel é o amido resistente. A insolúvel, não. Ela não vai ser digerida e segue em frente, mas não vai alimentar a flora boa. Entendi. E agora vamos entrar um pouquinho nas formas de implementar, que aí vai muito de cada um, né? Mas como que uma pessoa poderia começar a tomar esse amido resistente? A gente pode entrar até em quais são os produtos e até algumas marcas, porque tem bastante gente que tem essa pergunta, mas será que essa marca aqui é boa? Será que isso daqui? Aí a experiência própria e juntar a experiência de várias pessoas da internet que até fizeram essa medição de insulina, como é que elas se sentiam, a gente pode ter uma ideia melhor de quais, inclusive, marcas têm um amido resistente que faz melhor, ou que realmente é um amido resistente. Então, aqui no Brasil, né, o que é melhor? Varia muito também a indicação, dependendo da região do país que você está, Rodrigo. Então, aqui, sul, sudeste, o melhor produto que você... Não, deixa eu começar essa explicação de uma maneira diferente. Vamos lá. O melhor produto para ser consumido, para você poder absorver a maior quantidade de amido resistente, é a fécula de batata. Tá. Ponto. Esse é o melhor. Só que fécula de batata não é produzida no Brasil. Olha só que incrível, é importada. E a batata que a gente tem aqui não... Pois é, não fabricam. Você acredita nisso? Também fiquei surpresíssima quando eu soube, mas não é. E não pode ser uma fécula que foi produzida por aquecimento, que, como a gente já falou, o aquecimento mata o amido resistente. Então daí está a dificuldade, a gente descobrir qual é a fécula boa, né?
Então, existe uma... e fora isso, como é um produto importado, ainda você corre o risco de ter contaminação, né? Nossa. De colocarem outras coisas misturadas com a fécula sem que você perceba, para baratear, enfim, sei lá, por qualquer motivo. Então, uma marca que eu considero a mais segura que eu já encontrei até agora é a Amina, fécula de batata Amina, que é utilizada pelos celíacos. Então, ela é segura em relação à contaminação, né? Não é muito fácil de encontrar, por quê? Porque você tem que procurar casas especializadas em produtos naturais, produtos para celíacos. Só uma pergunta, quando você fala contaminação, você não está falando toxicidades. A contaminação aí, no caso, é glúten ou lactose? É glúten, sentido. basicamente, porque a farinha de trigo é barata, né? Então, é muito mais barata, então é fácil de misturar sem que ninguém perceba. Entendi. Né? E acaba sendo tóxico para muita gente também, né? E acaba fazendo com que o que você espera de resultado daquele alimento não aconteça, seja menor, porque a farinha de trigo vai ter o amido comum. Por exemplo, se um diabético consome, ele vai ter uma elevação da glicemia que vai fazer mal para ele, né? Sem dúvida. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então a amina, ela é segura, e já foram feitos vários testes aí no pessoal que participa do nosso grupo, e realmente não há uma elevação significativa de glicemia, ela pode ser consumida. Então é a marca que a gente indica. Então a fécula de batata é legal e a amina é legal, então podem usar à vontade. O segundo alimento que maior contém amido resistente é a banana verde. Graças a Deus, no Brasil a gente encontra banana em qualquer lugar. Então, é fácil de encontrar aquela verde, totalmente verde. Mas, procurando um pouco, você encontra. É o que mais fácil a gente encontra. Então, a banana verde é uma ótima opção para fazer shakes, congelar, fazer shakes, vitaminas, mousses, enfim. Eu diria que a banana verde é a melhor opção para quem gosta de comidinhas gostosas, né? Faz a palho, quer fazer uma comidinha gostosa, porque ela te dá essa possibilidade, enquanto que a fécula você tem que tomar ali com água. Algumas pessoas reclamam do sabor. Eu acho que não tem sabor nenhum, mas algumas pessoas reclamam que não conseguem tomar. Então a banana verde passa a ser uma opção interessante nesse sentido. Você toma como se você estivesse comendo uma sobremesa. E a fécula, vale falar que tem bastante gente que usa para fazer bolo. Se esquentou, você perdeu essas propriedades, né? Aí vira um amidão legal, que a sua glicemia vai subir bem. A outra opção, que é o polvilho doce, a gente tem bastante aqui no Brasil, né? Porque é feito de mandioca. Mas aqui no sul, no sudeste, você já tem mais dificuldade de achar um bom polvilho. Então, também um produto industrializado acaba não sendo uma opção legal, né? Porque ele pode ter sido aquecido em algum momento do processo. Mas, para quem está lá no Nordeste, consegue, né, ter acesso àquele polvilho que eles chamam de goma artesanal, é uma excelente opção. A melhor, eu diria, eu acho, de todas, para quem está no Nordeste. E os testes que foram feitos provam isso. E, bom, aqui a gente tem os 3 melhores. E qual que é a melhor forma de implementar isso? E horários para se tomar? Tem alguma diferença entre tomar de manhã, tomar à tarde, variar? Olha, as pesquisas dizem que não. Se você quer testar a glicemia, faça em jejum. Se não, você pode tomar a qualquer hora do dia. Cada um tem uma preferência. Tem gente, por causa da flatulência e tal, que prefere tomar antes de dormir. Tem outros que, se tomam antes de dormir, ficam muito agitados e perdem o sono. Então varia. Eu gosto de tomar de manhã. Em jejum. Primeira coisa do dia que eu faço. E é só isso. Vamos entrar um pouco agora a experiência de Di. Como é que foi? E qual a diferença? A gente falou da diferença de tirar glúten e lactose, da diferença de entrar na paleo.
E aí a gente falou um pouco da tabela, da análise do cocô, mas analisar cocô, melhorar o cocô, se a gente não vê uma melhora na nossa produção, na nossa cabeça, como a gente se sente, ou até uma perda de peso, eu acho que não deve valer, deve sair um pouco além da tabela. Teve uma percepção assim ou não? Não, é mais uma ferramenta, né? Além da disposição geral, da saúde, né? Do bem-estar, também olhar a tabela. Não, uma coisa não substitui a outra. É claro que saúde e emagrecimento é fundamental. Se você está acima do peso, você quer estar dentro do peso. Se você não está bem disposto, nada fica bom, né? É um sinal de que a saúde não está legal. E você sempre tomou de manhã? Quantas colheres? Então, a fécula de batata eu sempre tomei de manhã. Por quê? Algumas leituras que eu fiz desse pessoal que começou a introduzir o assunto e tal, né, nos blogs aí internacionais, uma delas dizia que a fécula de batata, além do efeito de alimentar a boa flora, que seria possível que também ela funcionasse como assim que ela fizesse uma limpeza na má flora, entendeu? Tá. Não sei se eu estou explicando direitinho. Sim, ela vai maximizar os bons e diminuir os ruins, no caso. Ela faz uma faxina. A fécula de batata especificamente. Mas assim, não há muito estudo a respeito, enfim, foi uma menção. E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a experimentar e senti isso. Senti que isso aconteceu comigo. Então, por isso eu resolvi manter. E eu acho que funciona melhor de manhã. Né? Você acorda já antes do café da manhã, antes de qualquer coisa, já toma. Eu acho que a primeira sensação, o primeiro dia que você faz isso, você tem a sensação, você sente a diferença, é impactante, entendeu? Já a banana verde, eu acho que não dá esse efeito. Ela não tem tanto amido resistente, né? E eu acho que não dá o mesmo efeito. Então, a banana verde, quando eu consumo a qualquer hora do dia. Não necessariamente de manhã. E consome a banana verde mesmo, mordendo com aquela coisa... Não. Assim... Banana verde você compra e já imediatamente, o mais rápido possível, já parte ela ao meio, vai com cuidado retirando a polpa, né, separando a polpa da casca, pica e congela. Tá. Porque a banana, ela amadurece muito rápido. Amadureceu, acabou, vira amido comum. Então tem que tomar tem que ter essa estratégia, tomar essa atitude rápido. Quando eu quero consumir, eu vou lá, tiro do congelador a banana, boto no liquidificador e misturo com outros alimentos e faço tipo um shake, um mousse. Dá pra fazer um sorvete de amido resistente? Claro que dá. Claro que dá. Não tem aquelas receitas de sorvete de banana? Com a banana congelada que você mistura com uma pasta de castanha, chocolate. Joga cacau. Mesma coisa. Mesma coisa. Só que a única diferença é que a banana madura, quando você congela, ela é doce, né? E a banana verde não é doce. Entendi. Então, muita gente mistura adoçante ou um pouco de mel. Então, entrando um pouco na parte de receita aqui, que agora me deu até essa curiosidade. Qual que seria a melhor coisa para adicionar numa receita dessa? Probióticos. Probióticos. Né? Você vai estar fazendo o trabalho completo. Novas Exato. Bactérias e a alimentação delas. Hoje meu café da manhã foi 2 colheres de kefir de água com uma banana verde congelada. E eu bati no liquidificador com o sumo que eu exprimi na hora de meia laranja e um pouco de água. Ficou bom. Caramba. Meu café da manhã, acho que a galera que ouve o podcast já sabe, é o café com manteiga com óleo MCT. Também é ótimo. Também depois. Um café com leite de coco e óleo de coco. Que beleza. E aí fui pro treino, né? Dá pra entrar um pouco nisso?
Ué. Você mudou? Você já treinava antes? Eu sempre procurei malhar de alguma forma, mas agora o vigor é muito maior, né? Impressionante. Que A gente tem legal. muito mais disposição. Inclusive treino de musculação? Sim, musculação. Os músculos estão crescendo, né? Ainda não estão no ponto certo, mas estão aumentando, graças a Deus. Que legal, olha, Didi, você é um grande exemplo aí, não é à toa, viu? Que você tem todo mundo olha, quando fala de Didi ali nesse meio, o pessoal já tem um respeito inato já. Mas você sabe que eu faço musculação há bastante tempo e eu nunca tive um desenvolvimento muscular como eu estou tendo agora, assim, uma resposta legal. Interessante isso, né? É tudo, né? Você baixar o estresse, você dormir bem, tá tudo relacionado, né? A gente vai ter desenvolvimento muscular quando a gente dorme, não é na hora. Se alimenta bem, dorme, descansa, né? Faz os exercícios com a intensidade correta. Uhum, tem um cocôzinho bonito. Também. Ajuda, né? Sem dúvida. Didi, muito obrigado pela conversa. Uma pessoa extremamente simpática. Adorei estar aqui com você. E eu queria que você, antes de sair, se falasse como é que a gente pode entrar em contato com você, onde é que você está, e que você deixasse 3 das principais dicas que você daria para alguém que quer começar a fazer uma mudança, para ter uma vida melhor e para performar melhor em qualquer área da vida. Bom, vamos começar pelas dicas, então. A primeira dica que eu acho fundamental e que eu sempre dou é faça um teste e fiquem 1 mês sem o glúten e 1 mês sem o leite, separadamente, diferente do que eu fiz, para você observar se realmente alguma coisa melhora na sua saúde, na sua disposição ou não. E se melhora, meu amigo, retirem esse alimento da sua vida. Vai fazer um bem enorme para você. A segunda dica é comer comida de verdade. A dica básica do nosso querido Dr. Souto, né? Coma comida de verdade, olhe rótulos, não caia nas tentações aí da indústria alimentícia, porque isso não favorece a saúde de ninguém. E a terceira é, observe o seu corpo. Observe, porque o nosso corpo conversa com a gente o tempo todo, né? Ele dá sinais. Só que a gente precisa entender esses sinais. Então, uma dor de cabeça, uma dor no osso, na junta, dor de barriga, nada é à toa. A gente tem que prestar atenção. E a gente pode cuidar da nossa saúde, né? Não é só visitar médicos que faz com que a gente tenha uma boa saúde. Nós mesmos temos que cuidar, temos que saber cuidar da nossa saúde. Ninguém melhor do que nós para entender o que o nosso corpo quer dizer. Fantástico. Bom, contato, eu tenho um blog, que é o www.deliartcakecreations.com. O nome é um pouco difícil. Vai estar aqui nas anotações do podcast, tranquilo. E ali no blog vocês têm acesso às postagens, às receitas, ao contato comigo, enfim, tudo que for necessário. Perfeito, Didi, muito obrigado mais uma vez, uma delícia aqui essa conversa e até a próxima. Acho que daria para conversar aqui com você por horas e horas. Super legal. Rodrigo, eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho e boa viagem. Conta Obrigado. Tudo depois quando você voltar para nós. Pode deixar, tô querendo fazer um podcast, inclusive só sobre a PaleoFX lá, o que eu anotei, o que cada um falou, quais são as novas tendências, né? Legal. E aí trazer para cá também. Joia. Beleza, Didi, muito obrigado. Bom resto de dia para você, bom trabalho aí e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.